Esse é uma figura, rapaz, é fã do Balanço, diz que conta os minutos pra chegar às 6h30 e ficar ligado aqui com a gente. O nome dessa figura? Elias. Sabe onde ele mora? Lá no Santa Cecília. Muito obrigado, Elias, e também ao pai dele, que sempre estão ligados aqui com a gente no Balanço também. Grava o vídeo do seu filho e manda pra cá, porque você sabe, né? Você tem vez, você tem voz e você aparece também. Deixa eu dar aquele recadinho show de bola pra você, porque a nova loja Simão Festa do Centro já é sucessão de vendas. Simão Festa é uma loja especializada em produtos para festas, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, panificadoras e sorveterias. Se você trabalha desses segmentos, meu camarada, nem vai em outro lugar. O melhor preço da cidade, sabe onde é? Na Simão Festa. E se você quer fazer aquela festa de arromba, quer ficar tranquilão, então, meu amigo, vai na Simão Festa também, lá você encontra tudo. 2 endereços para melhor lhe atender. Na Rua Coronel Alexandrino, ao lado do Mercado do Bosque, e no centro, pertinho do Terminal Urbano, ao lado do Mercado Elias Mansur. Tá aí, tela cheia para você, 2102-4463. Simão Festa é a dica do Balanço Geral. Volta para cá, 7 horas 16 minutos, melhor dizendo. Acorda, bom menino. É o seguinte, ó, hoje o assunto aqui no programa é um assunto bastante sério. Assédio moral no trabalho. Você já passou ou passa por isso? Manda o seu relato aqui para mim, 9989-1060, é o telefone da sua participação. Já passou por isso? Manda o relato. Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto? Então pode mandar pra gente, já tá valendo a partir de agora. E olha, eu recebo aqui, tenho a honra de receber mais uma vez a advogada Marília Gabriela. Ô doutora, já chegou atrasada, eu marquei 7 horas com você, são 7h17. Rapaz, bom dia. Bom dia, tudo bem? Fiquei com medo agora. Fiquei. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Já começando dando um carão na senhora. O que caracteriza um assédio moral no trabalho, doutora Marília? Bem, essa abordagem que você me fez agora, de uma forma, né, uma vez, outra, talvez não caracterize o assédio moral. Entendeu? O assédio moral, ele tem que ser algo contínuo. O assédio moral é aquilo que ridiculariza o funcionário, é aquilo que causa ao funcionário uma vergonha, uma diminuição na sua pessoa. Então, assim, seria coisas de fato bem mais graves. Talvez acusar o funcionário de que ele não está cumprindo com as tarefas dele, mas com grosserias, com palavrões, com palavras mais grosseiras, certo? Acusar o funcionário de às vezes está furtando, de não... Enfim, outras situações, mas de uma forma bem mais grosseira. E isso repetidamente, né, várias vezes durante a relação de trabalho. Olha só, você já pode mandar a sua pergunta e o seu relato aqui pra gente, eu quero ler, 9989-1060, é o telefone da sua participação, você já pode mandar. Olha o seguinte, pra gente começar essa nossa entrevista, ilustrar ela para você entender mais desse assunto, a gente tem um áudio aqui, doutora Marília, de uma situação em que o empregador, ele trata com carinho, vocês vão ver aí a empregada aqui no telão, é uma situação que dá para entender que possivelmente ele acusa ela de roubo. A gente vai escutar esse áudio agora, balança. Agora esse tipo de efeito é mortal, é fatal. Isso é roubo, isso é ladroagem, isso é picareta, é vigarista. Isso é coisa de mulher de rua. Isso é coisa de raro, né? Isso é cara de pau. Eu nunca roubei nada do senhor. Isso é roubo. Mentira, é roubo. Bastante forte, ele acusa veementemente, doutora, isso é roubo, isso é ladroagem, você é cara de pau. Queria que a senhora explicasse pra gente aí, nesse tipo de situação, como a pessoa deve proceder, isso caracteriza como um assédio moral? Esse fato caracteriza de assédio moral. Principalmente pelo áudio, a gente percebe que ele é superior, né? Ele deve ser o chefe direto dela, ele deve ser a pessoa em que comanda as atividades dela. E está fazendo acusações graves. A gente não sabe se tem outras pessoas em volta, tudo. Se for na presença de outros funcionários, piora a situação para o empregador, tá? Porque ridiculariza o empregado na frente perante outros funcionários. Então, assim, imagina a situação se ela for, se ela tiver outros funcionários abaixo dela e ela estiver sendo ridicularizada dessa forma pelo superior dela, ela praticamente perde a moral, né, com os demais funcionários dela. Então, assim, isso daí é uma caracterização de assédio moral, sim, sabe?
Olha, as perguntas começam a chegar. E é o seguinte, doutora, esse aqui é bem interessante. Botar apelido em alguém no ambiente de trabalho. Como é que a senhora caracteriza? O lerdinho, o atrasadinho, o tiririca. Atrasadinho, né? O tiririca aqui do Balão Geral, sério. Diz que ele quer me processar agora, que depois dessa entrevista. Agora ele vai aprender, É. saber como. É assim, existe o assédio moral na vertical, que normalmente é do superior para o seu funcionário. Esse assédio moral, como provavelmente foi o que nós ouvimos aqui no áudio, né? Ele, de fato, é caracterizador, porque ali ele tenta diminuir a pessoa. E existe o assédio moral na vertical, que normalmente ocorre de grupos e grupos. As pessoas que não são subordinadas às outras, certo? Mas assim, aqui dali, num grupo, caracterizado por um longo espaço de tempo, sendo percebido pelo superior que não está tomando as providências e está vendo que o negócio realmente é grave, aí caracteriza. Às vezes, a gente tem que saber diferenciar as brincadeiras de ambiente de trabalho e do que realmente causa um constrangimento à pessoa. Então, assim, às vezes a gente trabalha numa empresa, um grupo muito grande de pessoas. A gente tem que ter cuidado quando for tomar brincadeira com alguém, porque a gente também pode ser alvo dessas brincadeiras. E aí, se não for agradável pra gente, não é interessante, né? Nem a gente fazer, pra dar essa liberdade. É verdade. Tem gente do meio de trabalho que uma brincadeira, chama pra porrada, que eu sei muito bem, ó. Quer tirar a camisa pra brigar, são as pessoas que a gente conhece aqui. Ô, doutora, é o seguinte, um relato. Wesley, conheço um gerente de trabalho no shopping que ele desfaz das funcionárias e humilha mesmo. Isso é muito triste. Ela não revela apenas um relato. Doutora, uma pergunta chegando aqui pra gente, fazendo o seguinte: como combater esse assédio moral no trabalho? Como a pessoa deve se posicionar também, principalmente o empregado? Olha, se o seu, né, quem está cometendo assédio moral for uma pessoa direta, for uma pessoa daquela que você não pode, não existe outra pessoa acima dela para você chegar e fazer reclamação e tentar resolver isso, você sai da empresa, ou né, fica nessa situação durante o tempo, mas procura seus direitos na Justiça do Trabalho. Procura um advogado para poder receber mais orientações sobre o caso e poder configurar de fato o que estava acontecendo, certo? E procura a Justiça do Trabalho. A gente tem que ter muito cuidado nessa situação, quando for o tal de entrar na Justiça para poder pedir os direitos. Normalmente a gente pede uma reparação moral, que é a indenização por danos morais em razão do assédio moral vivido, é o cuidado de conseguir comprovar para o juiz a situação. A gente tem que ter em mente que o juiz, ele está ali, ele não sabe da tua versão e ele não sabe da versão do seu chefe, do seu superior. Ele precisa ter subsídio, ele precisa ter argumento, precisa ter comprovações daquilo que está acontecendo. Então, se você não conseguir comprovar que houve um assédio moral, que você foi vítima de assédio moral, dificilmente você vai conseguir uma reparação nesse sentido. Então, assim, tenham cuidado de conseguir provar testemunha, gravação de áudio, como aconteceu aqui. Esse caso, se ela utilizar esse áudio perante a Justiça do Trabalho, ele é perfeitamente válido, dela entrando na Justiça do Trabalho em desfavor com o empregador dela. Então, ele é válido, ele pode ser usado. Então, é o que eu falo. Testemunha, às vezes, a testemunha ainda está naquele ambiente de trabalho, não quer aparecer lá na Justiça do Trabalho como testemunha para poder prejudicar o empregador, sob medo, receio, tudo, de ser dispensado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Olha, doutora Marília, mais uma pergunta chegando para a senhora. É o seguinte, existe também, a gente fala muito principalmente do empregador para o empregado, do chefe para o subordinado. Existe o contrário também, esse assédio moral aí do inverso aí, um funcionário que fala mais alto com o empregador, com o chefe também? Na verdade, o que existe para esse caso é que a lei prevê punições para isso. Então, assim, o empregador que tem um empregado que fale mais alto, que faça esse tipo de coisa, ele pode justamente demiti-lo por justa causa. Então, é essa a pena que acontece, entendeu? O assédio moral, nesse caso, não, porque o empregador ele tem outros subsídios para poder penalizar o funcionário que faz isso. Olha aí, mais um relato chegando pra gente. Tem um chefe que, quando vai chamar a nossa atenção, grita com a gente no meio de todos e ameaça de demissão. Isso não pode, né, doutora? Quando a gente vê que a situação é reiterada, que existe
várias vezes estão sendo tomada aquele tipo de conduta, e principalmente quando é um grupo de pessoas, que a gente observa que nesse grupo de pessoas sempre há alguém que possa comprovar essa situação, certo? Isso causa insegurança no trabalhador, isso causa angústia nele, porque se a qualquer momento eu posso ser dispensada, eu fico naquela angústia de mês que vem eu não poder prover o sustento da minha família. Então isso pode ser caracterizado assédio moral, sim. Olha, mais um relato chegando aqui pra gente também. Bom dia, Wesley. Não vou identificar nenhuma pessoa aqui, ele se identifica, mas não vou identificar. No meu trabalho, o meu patrão só me chama a atenção na frente dos outros e na maioria das vezes nem tô errado. Isso me deixa muito sem graça. Ele pergunta o que fazer, doutor. Às vezes não conversa. Não, fala comigo, mas fala ali no cantinho. O que a senhora orienta também para isso que eu falo. Se é o chefe direto dele, ele não tem alguém acima dele para poder conversar, conversa com ele, explica a situação. Se não vê que realmente a situação não vai mudar, o caminho é ele entrar na Justiça do Trabalho. E aí pedir todos os direitos dele, inclusive fundamentar o pedido de demissão dele com um assédio moral, para que ele possa receber todas as garantias dele. Ele não está saindo da empresa por vontade, ele está saindo da empresa por uma situação constrangedora que ele está vivendo. Ele está tendo a moral dele abalada, ele está sofrendo, isso causa perturbações na cabeça da pessoa, no psíquico da pessoa, e isso pode interferir na vida pessoal da pessoa e familiar. Então, assim, ele deve procurar um advogado, explicar o caso dele detalhadamente e ver o que pode ser feito para poder ajuizar uma ação nesse caso. A senhora que tem experiência nessa área, tem algum caso que chamou bastante atenção de assédio moral? A senhora poderia relatar aqui pra gente, só pra gente ter uma noção? Olha, eu tenho alguns casos. Na hora que você fala assim, eu começo a passar alguns casos na minha mente. Existe caso de empregador que acusou a empregada, funcionário, de ter, na época, ficado doente, alguma coisa assim, e dispensou. E na hora da dispensa não pagou todas as verbas, mas ela tinha gravação do áudio, mais ou menos numa situação semelhante a essa. Então ela conseguiu a reparação dela. Existe um caso, estava num grupo de pessoas e o gerente geral da empresa apontou para um determinado funcionário e, salvo engano, falou que ele sabia dirigir carroça, alguma coisa assim, não era... ele era habilitado, tudo direitinho, mas diminuiu a função dele, que era de motorista. Então, assim, isso na presença de todos, isso era uma situação comum, sabe? E outras situações semelhantes a essa. Você não presta, você não vale nada, tudo que você faz, sabe? Situações nesse sentido. A nossa dificuldade, o que eu estava falando, é conseguir comprovar isso perante o juiz, para poder ganhar essa reparação. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa cautela de não levar também um processo ao juiz sem conseguir comprovar o que está acontecendo. Só no disse-me disse, né, doutora? Só no disse-me disse, vale, o juiz né? não... Ele tem que ouvir as duas partes, e com certeza a outra parte vai ter direito de defesa. Então, tem que pensar nesses detalhes. Tá certo, então. Recebemos aqui a doutora Marília Gabriela esclarecendo dúvidas aqui em relação a assédio moral no trabalho. A próxima vez, se a senhora chegar atrasada, você vai ver comigo, tá bom? Tô brincando, a doutora chegou, foi antes. Eu que atrasei com ela aqui. Doutora Marília Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Wesley. Fica à disposição mais uma vez, tá? Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai para aquele rápido intervalo e na volta tem o Senildo Melo com o nosso Balanço Esportivo. É um instante só.